As palestras e tudo, acho que é interessante, tanto para professor quanto para alunos. Beleza. Primeiro, boa noite, né? E agradecer os coordenadores do evento aí, muito boa iniciativa de vocês, agradecer a sua presença aí, ter disponibilizado o seu tempo. Veja bem, a gente olha a depressão, a gente tem um olhar muito simplista disso aí. Sim. Acho que com esse conteúdo que você está trazendo para a gente aqui, está nos abrindo os olhos, né? Abrindo os nossos olhos. Eu queria fazer duas perguntas. Primeira, há a possibilidade da pessoa ela estar desenvolvendo um quadro depressivo, ela nessa autoavaliação, ela identificar esses sinais e se curar por si própria, ela precisa de um profissional da saúde para que possa ajudá-la a resolver essa questão. Essa é a primeira pergunta. A segunda é a seguinte: eu tenho visto algumas coisas, que rola na rede social, que alguns problemas, alguns quadros depressivos, até levando ao suicídio do pessoal mais novinho, que hoje eles têm uma carência muito grande, traz uma carga muito grande de carência no lar, né, onde os pais, por trabalharem muito e para sentir, para de certa forma aliviar essa pressão que os filhos exercem e dessa falta que eles sentem, eles passam a falar menos não para o filho, porque eu sou da época que a gente ouvia não o tempo todo, né? Hoje a galera que não ouve o não, ela tem uma dificuldade muito grande de conviver com as suas próprias fraquezas, suas próprias pequenezes, né? Então, o que a literatura científica diz com relação a esse assunto aí? Ótima pergunta. Nós estamos falando de duas coisas aí, né? Então vamos falar primeiro. A evolução do quadro depressivo, ele é às vezes insidiosa. O que é isso? A gente começa de forma lenta, gradual, isso vai se intensificando, né? Então isso vai depender, a capacidade do indivíduo se identificar com o quadro é perfeita, assim, é totalmente possível, dependendo dos conhecimentos que a pessoa tem, né? Agora a capacidade para sair desse quadro depende muito da forma que isso se manifesta, sabe? Nos quadros mais leves, né, os estudos mostram, por exemplo, que você tratar com um medicamento ou só com a psicoterapia não tem diferença, é o mesmo resultado, né? Mas para isso, para o indivíduo ter essa disposição e essa mudança, ele teria que ter um conhecimento específico sobre isso, um conhecimento mais detalhado essa capacidade. Então, normalmente eu não oriento, né, não é um tipo de orientação que eu faço, não pode levar que vai dar certo, que vai curar. Os estudos demonstram que tem pessoas que entram, nunca fez um tratamento, sai desse episódio depressivo e vive a vida, né? Mas esse processo, além de ser mais longo, ele está exposto a uma série de fatores de risco que poderia ser minimizado com o tratamento e de um sofrimento psíquico importante, né? Um detalhe também importante é que hoje a gente sabe que a depressão ela está associada à perda de cognição e às vezes a perda de cognição não só no episódio depressivo, mas de forma prolongada, né? Então tem o episódio depressivo de forma persistente, ele está associado à atrofia de algumas regiões cerebrais, né? Então quando você não faz esse tratamento de forma mais, né, rápida e de forma mais, né, efetiva, você pode cronificar essa condição ali, né? Então, e hoje, assim, nossa condição mental é algo extremamente valorizado, né? Tem estudos que demonstram aí que, por exemplo, em torno de 6, 10 anos, nós não vamos precisar mais de trabalho braçal, não, vai ser só mental. Então hoje tem estudos falando sobre o capital mental, né, que é a capacidade do indivíduo de produzir uma sua força mental. Então, quando o indivíduo hoje ele tem a condição mental prejudicada, ele fica extremamente desbalanceado em relação aos demais. Então, é possível que a pessoa entre e saia desse episódio de forma autônoma, mas assim, é algo que a gente tem que ter muito cuidado para lidar, assim. Não é uma recomendação para o sujeito, não, vai dar certo, pode ir que vai dar certo. Isso é muito comum nas pessoas que não têm o conhecimento, né? Fala assim, é só um episódio, né? Não é uma doença, isso é mais, né, comportamento. O que tem relação com essa segunda pergunta, né? Essa reação dos jovens de hoje à frustração. Tem algumas chamadas de reportagem que falam a geração que se frustra por tudo, né? Acho que tem a ver com o comportamento, sim, com a forma como esse adolescente é criado, uma criança é criada,
No passado, assim, a mesa era os adultos comiam, depois a criança, né? Hoje a criança é colocada num pedestal. E a frustração ela é cada vez mais postergada. Isso tem uma influência, sim, no comportamento da criança. Mas é fundamental a gente distinguir essa frustração, essa reação com o quadro depressivo. São duas coisas diferentes, né? O episódio depressivo em si é uma patologia instalada e tudo. Não tem a ver com ele ficar irritado com o não ou ficar triste com o não, né? É bem diferente. E também no adolescente, assim, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, que a manifestação do transtorno depressivo no adolescente é diferente, né? Na adolescência é comum que a gente tenha, que o jovem ele tenha oscilações bruscas do humor, né? Algumas referências trazem isso como tempestades emocionais, né? Então ele vai do céu ao inferno em questão de minutos. É importante distinguir isso de transtorno depressivo, não é isso que é o transtorno depressivo, tá? O quadro depressivo ele é um pouco sinuoso, ele é um pouco sutil, assim, escondido, é difícil de fazer o diagnóstico, né? Às vezes para quem não tem o conhecimento. Então, são perguntas fundamentais, mas que tem, assim, são diferentes, então a gente não pode confundir as coisas, né? Mas ótima colocação. Você queria falar? Boa noite, meu nome é Mirielle. Quando o Alcimar pergunta, né, do recursos, hoje a gente tem os livros de autoajuda que ajudam. Só que eu não consigo me curar somente com livro de autoajuda. Eu estou lendo, estou absorvendo e não tem com quem falar, para quem perguntar, né? E aí é um risco da gente prolongar, como você falou, levar um estado crônico, e carregando e delongando isso aí. E a gente acaba achando que a gente pode se curar com livros, com palestras, com vídeos. E as pessoas falam assim, eu tenho visto muito vídeo na internet, YouTube, muitas palestras. Mas ela não tem com quem falar da sua tristeza, né? Falar do seu sintoma. E é difícil de cura, né? Algo que você não falou, que a gente tem visto muito, a depressão pós-parto. E que eu vi um índice alto aí, que a maioria das mulheres, muitas mulheres, elas têm, não percebem, a família não percebe. E também leva essa depressão e tentando se curar e arrastando isso aí por muitos anos. E como você falou, uma hora tem um gatilho, né? E a crise. O que a Mirielle falou é importante também. Então, a questão da autoajuda, assim, tem alguns autores que são extremamente resistentes, né, com a autoajuda. Eles falam assim, não, o livro de autoajuda só serve para uma pessoa. Foi para quem escreveu, que ele sabe como se ajudou, né? Mas assim, a forma como nós lidamos com a coisa da saúde mental ela é bem diversa, né? Cada um lida de uma forma. Mas essa capacidade, por exemplo, né, a questão motivacional, né, ela, quando a gente está falando do transtorno depressivo, ela não é assim a orientação primordial. É fundamental você motivar e estimular essa pessoa, mas você tratar a doença como, né, o viés de tratamento só como motivação, a gente está excluindo as causas que a gente falou aqui. Então, não é algo motivacional, é algo que da pessoa mesmo. Não adianta o externo estar falando, levanta, vai, você vai conseguir e tal. Então, beleza. No momento ali você tem um afã de melhora e tal, mas minutos depois você está na mesma condição. Então é algo mais crônico, né? Um tratamento mais prolongado, mais embasado. Então quando você deixa isso solto, isso é muito perigoso, né? Principalmente falando em adolescente, né? Por todos os riscos, a vulnerabilidade que o adolescente tem hoje é enorme, né? Essa questão da rede social aí é algo extremamente preocupante. Tem estudos falando como lidar com essa rede social com adolescente. Não tem um consenso ainda, sabe? Os estudos eles são muito baseados ainda em opinião de especialistas e tudo. Então a gente não sabe ainda qual que é a repercussão e tudo. Tem um grupo médico, por exemplo, mais biológico, que eles têm associado a emissão de ondas eletromagnéticas pelo celular em regiões cerebrais, provocando um quadro depressor, né? É uma hipótese, mas a gente não sabe ainda o que é. Então é algo que a gente vai ter que estudar muito, acho que tem que ter sensibilidade para perceber. Acho que os extremos eles são muito arriscados, né? Soltar o filho e não ter um monitoramento sobre isso, acho que é perigoso. E acho que a privação total também, acho que é outro extremo que pode, né, ser perigoso também. Então a gente tem que lidar de forma ponderada com isso e observar mesmo.
A questão pós-parto é uma coisa interessante também, né? Mas é importante a gente distinguir o que é blues pós-parto, que são alterações iminentes, que é fisiológico da gestação, do quadro depressivo também. Então,